Eu irei falar um pouco hoje do documentário Sem Pena, do Eugênio Pupo, de 2014. E quero tratar especificamente da questão da construção narrativa, da linguagem desse filme, né? O Sem Pena é um filme que faz uma denúncia muito veemente sobre a questão da superpopulação carcerária brasileira. O filme traz a questão, né, e milita de alguma maneira pelo direito de todos de uma defesa de qualidade diante da justiça. E tratando da linguagem, eu friso que é um filme que é cuidadoso no sentido de procurar uma forma adequada para se tratar de um tema específico. O que eu quero dizer com isso? O filme faz escolhas, o diretor faz escolhas na construção do filme, de modo que o tema nos é apresentado de uma maneira em que nos convida a pensar de uma forma urgente sobre o problema do encarceramento no Brasil e também do direito dessas pessoas de uma defesa de qualidade. Como isso ocorre? Bom, diferente de boa parte dos documentários que a gente assiste, ele traz uma opção de montagem que não tem as faladas cabeças falantes, né? Que é como esse comentário que eu estou fazendo para vocês agora. Cabeça falante, o talking head, é exatamente isso, né? Enquadra-se o personagem, o depoente ou o entrevistado no busto e a pessoa vai falando sobre o tema. Esse talvez seja o modelo mais hegemônico, né, de utilização das vozes em um documentário, né, das vozes das pessoas. E no caso desse documentário, ele coloca apenas as vozes e cobre essas vozes com imagens que se relacionam com o tema tratado, né? E, desta maneira, há uma opção política do diretor. Porque, ao fazer isto, ele coloca todas as vozes no mesmo patamar, seja do detento, seja de um desembargador, seja de um juiz, seja de um filósofo que fala no filme, e permite que o espectador não olhe, não perceba essa fala de uma maneira que ele julgue a fala pela aparência do entrevistado, né? Então isso é bem bacana como o filme traz isso, de modo que coloque o espectador a refletir sobre o conteúdo da frase, do conteúdo das falas, e não necessariamente na aparência de quem as fala. Bom, só no final do filme a gente reconhece, porque os créditos é construído de maneira que aparece o dono da fala e o trecho em que essa fala foi dita, né? E aí nós conseguimos identificar quem as fala, né? Mas é bem interessante como ele traz isso e essa opção política dele na montagem do filme. Só há um pequeno trecho do filme em que aparece cabeças falantes, que é o trecho do julgamento de Dona Glória, que é uma senhora pobre que é acusada de tráfico de drogas, e mostra como ela é apenas uma peça de uma grande cadeia criminosa, né? E o filme, nesse sentido, a opção dele de ser um filme militante, que nos convide para a reflexão, se adequa muito à montagem dele. E no caso desse trechinho do julgamento de Dona Glória, a gente nos faz lembrar de outros, pelo menos 2 grandes filmes documentários brasileiros, também bastante militantes nesse sentido, que são os documentários da Maria Augusta Ramos,
né, o Justiça e o Juízo, que também trata dessa questão do encarceramento no Brasil, né? No caso do Juízo, de encarceramento de jovens, e do Justiça, do encarceramento de adultos, né? Bom, um outro aspecto interessante a se ressaltar da linguagem do filme é o uso da trilha musical, que se faz uso das músicas do John Cage. John Cage é um compositor norte-americano, compositor, poeta, teórico musical, que trabalha muito nos limites entre o ruído e a música. E há um momento bem interessante do filme, que é um momento um pouco antes, que antecede um pouco o título do filme, que é quando a música de John Cage começa a soar com mais força, né? É uma música que a gente, de início, não consegue distinguir se é ruído ou se é música. E há ruídos metálicos nesse trecho musical que parece estar soando de dentro do ambiente retratado nesse trecho do filme, que é uma penitenciária. Então, assim, esses ruídos metálicos nos parecem com grades, né, que se abre e fecha, e há uma movimentação de detentos dentro dessa sequência, que esses ruídos soam de uma maneira muito provocadora para nós espectadores. Então, em suma, é muito válido destacar mais uma vez como as opções de construção narrativa desse filme se adequam ao tema e nos provoca a pensar de uma maneira urgente sobre esse problema da superpopulação carcerária no Brasil contemporâneo e que a sociedade, de fato, precisa se atentar para isso, né? De um país, para essa questão, pois, como o filme bem destaca, é o país em que há o maior aumento, o maior crescimento da população carcerária no mundo, né? Então, o que há de errado nisso? Porque, paralelo a isso, não há uma diminuição da violência nos centros urbanos. Então, há um grande problema na sociedade brasileira que precisa ser pensado e que precisa de soluções e de intervenções urgentes. E as opções estéticas do filme reforçam a urgência do tema.